Comissão da Reforma Tributária vai ter 40 membros. Teremos 20 senadores e senadoras, 20 deputados e deputadas, e que irão compor esse colegiado para recepcionar, aí sim, as manifestações / sugestões do governo nessa comissão especial. Sancionada a lei sobre o coronavírus e aviões que vão resgatar brasileiros chegam agora pela manhã à China. Quando chegarem ao Brasil, a tripulação e todos os resgatados vão passar por um período de quarentena de 18 dias na cidade de Anápolis, que fica no estado de Goiás. Eles vão ter que seguir protocolos e instruções oficiais para garantir a segurança de todos os envolvidos. Hoje é segunda-feira, 7 de fevereiro, e esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Olá, um bom dia para você. Hoje é sexta-feira. A reforma tributária vai ter uma comissão mista para unificar as propostas do Senado e da Câmara. O objetivo é agilizar a tramitação sem eliminar nenhuma das etapas legislativas. O acordo fechado em reunião entre os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu o número final de membros. E nós acertamos hoje que teremos 20 senadores e senadoras, 20 deputados e deputadas, e que irão compor esse colegiado para recepcionar, aí sim, as manifestações / sugestões do governo nessa comissão especial. Nós estamos decidindo se vamos estabelecer 30 dias ou 60 dias para tramitação. Ainda não está definido, mas quando sair a publicação no diário vai sair o prazo estabelecido de duração dessa comissão especial mista de acompanhamento da reforma tributária. E os senadores comentaram as perspectivas da unificação das propostas. Nós propomos uma ação não regressiva, como hoje acontece. Temos uma proposta progressiva para que aqueles que ganham mais paguem mais, para fazer com que aqueles que hoje não são taxados, como por exemplo os que recebem lucros e dividendos, e como tal nós podermos diminuir essa desigualdade brutal que há na arrecadação de impostos no Brasil. É fundamental para todos nós que somos contribuintes, que não concordamos com esse sistema que é escorchante, que é extremamente burocratizante, que dificulta profundamente a vida dos milhões de contribuintes brasileiros, que nós enfrentemos, guardando acima de tudo o respeito aos interesses dos nossos municípios, dos nossos estados, mas dinamizando o sistema tributário e, quem sabe, principalmente diminuindo a altíssima carga que nós temos. A lei que prevê medidas para enfrentamento da crise provocada pelo coronavírus, examinada e aprovada com urgência aqui pelo Congresso Nacional nos últimos dias, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Também hoje devem chegar à cidade chinesa de Wuhan os aviões da FAB que vão trazer os brasileiros para evitar que eles fiquem expostos ao risco do novo coronavírus. Os aviões decolam de volta para o Brasil amanhã. Cada avião saiu do Brasil com 18 tripulantes. Desses, 7 são da área de saúde. As equipes escaladas para a missão embarcaram no dia 5 de fevereiro em 2 aeronaves VC-2 da Força Aérea Brasileira, com destino a Wuhan, na China. Os aviões receberam um equipamento conhecido como bolha, que vai ser usado para aumentar o isolamento dos passageiros que venham apresentar sintomas da doença durante o voo. Os integrantes receberam os cumprimentos do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Eu acompanhei muito bem o trabalho da Força Aérea Brasileira, sempre em conjunto com o Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores, e estamos desencadeando com muito orgulho essa missão agora. Serão 4 escalas antes de chegar ao destino. A primeira em Fortaleza, a segunda em Las Palmas, na Espanha, a terceira na cidade polonesa de Varsóvia e a última, já na China, em Urumqi. A chegada em Wuhan está prevista para esta sexta-feira e o retorno ao Brasil no sábado, dia 8. Essa missão foi, a primeira reunião que aconteceu foi agora, domingo, 17h30, se planejando, se imaginando, quando o presidente definiu, então, já na segunda-feira, em menos de 48 horas, estamos decolando, em menos de 60 horas ou em 60 horas, a partir da decolagem, estaremos chegando com todos os brasileiros bem.
Quando chegarem ao Brasil, a tripulação e todos os resgatados vão passar por um período de quarentena de 18 dias na cidade de Anápolis, que fica no estado de Goiás. Eles vão ter que seguir protocolos e instruções oficiais para garantir a segurança de todos os envolvidos. Na última semana, brasileiros que estão em Wuhan, cidade onde começou o surto, gravaram um vídeo em apelo ao governo brasileiro pedindo ajuda para voltar ao Brasil. Reiteramos que não é de forma leviana que fazemos esse pedido. No momento em que essa carta está sendo escrita, não há, entre nós que a subscrevemos, quaisquer casos de contaminação comprovada ou até mesmo sintomas de infecção pelo coronavírus. Afirmamos também estarmos plenamente dispostos a passar pelo período de quarentena e observação após a nossa chegada ao Brasil e a cooperar com o governo brasileiro para prevenir o avanço da doença. Cientes de nossos deveres, como cidadãos brasileiros, aguardamos uma resposta rápida e eficiente nesse momento de urgência. O projeto que foi aprovado no Congresso prevê também procedimentos médicos, restrição temporária de entrada e saída do país e permite a importação de medicamentos sem registro prévio na Anvisa. Em plenário, os senadores falaram do esforço e do acordo para que a proposta fosse aprovada rapidamente. Eu quero aplaudir a exceção que Vossa Excelência, com a nossa concordância, explícita ou implícita, estabeleceu. Esta providência legislativa merece o tratamento expedito que está tendo tanto por parte da Câmara quanto por parte do Senado. Nós, brasileiros, temos obrigação de buscar qualquer brasileiro em qualquer lugar do mundo que esteja correndo perigo. Isso não foi feito no momento que os nossos irmãos estavam na China e que poderiam ter vindo antes. Não precisava de projeto de lei, podia ter sido uma medida provisória, podia ter sido qualquer coisa que de fato pudesse entrar em vigor imediatamente. A epidemia tem causado pânico no mundo. O coronavírus já colocou em alerta diversos países. Só na China, quase 600 pessoas morreram e mais de 20 mil estão infectadas. Já existem mais de 200 casos confirmados em outros 24 países. O Brasil ainda não tem nenhum caso confirmado, mas o ministro da Saúde decretou estado de emergência de saúde pública. A justificativa é a complexidade da epidemia e o esforço do SUS para a identificação de eventuais infectados. A taxa básica de juros está no menor nível histórico. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a Selic para 4,25% ao ano. E o assunto repercutiu aqui no Senado. É a quinta vez consecutiva que o Copom reduz a Selic. E desta vez, ela chegou ao menor patamar desde 1999, quando o Brasil adotou o regime de metas para a inflação. A redução dos juros pode estimular o consumo e a retomada da atividade econômica. Temos muito a comemorar, porque o Brasil sempre foi citado como o país que tinha os juros mais altos do mundo. Basta lembrar que agora, recentemente, em 2016, a taxa Selic era superior a 14% ao ano, o que é uma exorbitância. A Selic tem influência em todas as taxas de juros do país, de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras, por exemplo. Quando o Banco Central reduz a Selic, a rentabilidade de títulos ligados a ela cai. O custo de captação de dinheiro diminui e os juros cobrados por instituições financeiras em empréstimos, por exemplo, também baixam. Mas isso requer um tempo. Mesmo com esse juro baixando, não vai chegar tão cedo ao bolso do consumidor, porque é assim que funciona. Isso leva 6 a 8 meses. Mas eu acho que esse juro baixo, paulatinamente chegando nesse ponto, nos dá a tranquilidade de que está sendo um negócio consciente, programado. Isso dá uma segurança jurídica muito grande. Alguns analistas afirmam que a taxa ainda pode cair mais e chegar a menos de 4% neste ano. Mas a oposição defende outras ações do governo para que isso traga mais benefícios para a população. Entre elas, o país voltar a investir em infraestrutura, investir em políticas sociais. Se nós não tivermos uma política de salário mínimo e salarial, de um modo geral, que permita à população ter uma renda melhor e, com isso, poder ter o aumento do seu poder aquisitivo e movimentar a economia consumindo.
A Comissão de Relações Exteriores vai ouvir o chanceler Ernesto Araújo sobre o apoio do Brasil ao plano de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o conflito Israel-Palestina. A data da audiência ainda não está definida. O convite ao ministro foi aprovado na reunião de ontem, quando também foi lido o relatório sobre a indicação de Nestor Foster, que está indicado para o cargo de embaixador brasileiro em Washington. A sabatina do indicado está marcada para a próxima quinta-feira. A indicação de Nestor Foster foi feita no final de novembro, depois de muita especulação sobre a possível indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para o cargo. Nestor era visto no Itamaraty como sucessor natural para ocupar a embaixada de Washington. Desde 92, ele se especializa na política da América do Norte. Nestor já está à frente da embaixada desde maio do ano passado, quando Sérgio Amaral deixou o posto. A comissão também aprovou um convite ao ministro Ernesto Araújo para vir esclarecer o apoio dado pelo Itamaraty ao acordo de paz apresentado por Washington ao conflito entre Palestina e Israel. O acordo foi rechaçado pelos palestinos porque não respeita as fronteiras estabelecidas em 1967. A União Europeia também torceu o nariz para o texto porque ele não leva em consideração as recomendações da ONU para a solução dos dois estados. Eu acho que nós temos que procurar a paz, e a paz não pode ser ignorar a história do Brasil, nessa questão dos dois estados, Israel e Palestina, independente de preferência, de credo, de aspectos outros. Então, convidar o ministro para explicar essa mudança da posição do Brasil não significa contestar. Agora, ignorar isso, creio, seria uma irresponsabilidade. É o que eu apresento, senhor presidente, para fundamentar o meu requerimento. Lideranças indígenas da nação Kayapó fizeram um lançamento na Comissão de Direitos Humanos do livro Menire. Além do registro fotográfico, a obra tem textos na língua Kayapó, em português e em inglês. O livro Menire, A Mulher Kayapó e Seu Trabalho, foi produzido pelo Instituto Cabu, formado por índios Kayapós da região de Novo Progresso, no Pará, em atividade há mais de 10 anos. Durante o evento, os índios queixaram-se da falta de diálogo com a FUNAI e pediram a intermediação dos parlamentares. Eu peço para os senadores, para os deputados que têm interesse de ajudar nós, ajudar a falar com o presidente da FUNAI, porque a FUNAI não está atendendo nós, indígenas. Eles são os verdadeiros donos da terra. Eu fico triste quando falo assim, tem terra, tem muita terra. Quem tem muita terra é o agronegócio. Quem tem muita terra é o gado que está derrubando as matas para fazer grilagem de terra. Quem tem muita terra são esses brancos, ricos e engravatados, que está dizimando a população indígena. Nós vamos encaminhar hoje ainda o pedido de audiência pública. E já tem o representante da FUNAI aqui, que trabalha na FUNAI, claro, ela não fala pelo presidente, mas ela se comprometeu de interagir lá e levar a solicitação. Acho que o primeiro passo é esse. Olha só, quem tem animal de estimação e quer viajar com ele, precisa conhecer todas as normas que envolvem o transporte. Cada companhia aérea estabelece uma regra diferente. Se os donos não conhecerem os regulamentos, o animal pode ser impedido de embarcar. A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto tornando essas regras mais claras. Diego e Jéssica são apaixonados por bichos e por viagens. Eles têm 2 cachorros e sempre tiveram que pesquisar muito para conseguir viajar com os animais de estimação. Tem algumas companhias aéreas que só podem até 5 quilos, outras 7 e outras que podem até 10 quilos. Lembrando que já também está junto o valor, também, o peso da caixa de transporte. Então, por exemplo, esse daqui que tem 6 quilos e eu coloco uma caixa de transporte de mais 1 quilo, então é até 7 quilos que eu posso levar nessa companhia aérea. Então, por isso que algumas, por mais que seja mais barato algumas passagens de determinada companhia aérea, eu tenho que optar por outras que aceitam um peso maior da caixa de transporte e também o PET. Em 2018, o IBGE registrou 139 milhões de animais de estimação, um aumento de 7 milhões nos últimos 5 anos.
Como a população desses bichinhos está crescendo cada vez mais, os parlamentares resolveram regulamentar o transporte dos animais domésticos. As regras valem para o transporte entre municípios e estados dentro do Brasil, seja para o transporte terrestre, aéreo ou aquaviário. É necessário apresentar atestado médico veterinário com data de expedição de até 15 dias antes da viagem, garantindo a saúde do animal, e carteira de vacinação atualizada. O animal precisa estar higienizado para embarcar e acondicionado em caixas de transporte adequadas. Eles não podem viajar por mais de 12 horas seguidas e nem podem estar feridos ou em estado avançado de gestação, a não ser que seja uma emergência. O peso do animal não pode ser incluído na franquia de bagagem, mas a empresa pode cobrar um adicional pelo transporte. Cães-guia podem viajar independentemente do peso ou de pagamento. O projeto original, que é da Câmara dos Deputados, estabelecia 8 quilos como peso limite para que o animal pudesse viajar na cabine e, no máximo, 2 bichos por veículo. Mas o relator, senador veneziano Vital do Rego, preferiu deixar as regras por conta das companhias, porque elas dependem de fatores que não podem ser predefinidos, como estratégia comercial e capacidade operacional dos veículos. Essa matéria traz exatamente a condição de podermos ter, em definitivo, todo um regulamento criterioso para que os cidadãos possam ter a tranquilidade no instante em que farão ou proporão o deslocamento com os seus animais. Infelizmente, a gente ainda vai ficar muito refém das companhias aéreas. O interessante antes, né, nem que seja 8 quilos máximo, a gente já ia melhorar para 2/3 das companhias aéreas. Então, assim, a meu ver, você tirando, revogando praticamente eles excluíram na emenda, excluir essa situação, eu acho que não é tão benéfico para a gente. O ideal seria passar para 10 quilos, pelo menos. O ideal é ter uma regra única. É uma regra única, acredito que sim. A ANAC, a ANTT e a ANTAC deverão estabelecer critérios mínimos de segurança, higiene e conforto para o transporte. O objetivo é evitar acidentes com os animais e com os passageiros. Essas agências regularão esse serviço prestado pelas empresas, que terão a oportunidade também de definir aquilo que é necessário para o acondicionamento, as condições que necessariamente serão exigidas para que os animais de estimação possam ser transportados. Esse projeto ainda vai ser examinado pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor antes de seguir para o plenário do Senado. O dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, uma iniciativa global para conscientizar as pessoas sobre a doença. Como parte das ações educativas, o prédio do Congresso Nacional está com uma iluminação especial até o fim do mês. No dia em que a campanha completou 20 anos, o Instituto Nacional do Câncer divulgou dados alarmantes. A estimativa é que a cada ano, até 2022, 625 mil novos casos de câncer sejam registrados no Brasil. A maior incidência será de câncer de pele, com cerca de 177 mil casos, seguido de mama e próstata, com mais de 60 mil casos cada. A tendência mesmo é de aumentar. A ação de saúde pública é justamente atuar naquelas áreas de melhor resultado. É a prevenção de cânceres que podem ser prevenidos, é o diagnóstico precoce de cânceres que possibilitam isso, né? Nos casos de câncer que não permitem nem prevenção, nem diagnóstico precoce, é fazer o quê? Um tratamento adequado. E quando tudo isso não se resolve e o doente se apresenta com uma doença incurável, que haja os cuidados paliativos. Para tentar reverter essa perspectiva e ajudar a divulgar informações sobre prevenção e controle da doença, o Congresso Nacional está iluminado em azul e laranja, as cores que marcam o dia 4 de fevereiro, Dia Internacional do Câncer. A data foi instituída em 2005 pela União Internacional para o Controle do Câncer. E a nova iluminação atende a um pedido da Associação das Mulheres Mastectomizadas de Brasília. Nós articulamos a iluminação de importantes monumentos da capital brasileira, como o Congresso Nacional,
Palácio do Planalto, Ministério da Saúde e Câmara Legislativa. Os senadores defendem a prevenção da doença como melhor forma de diminuir a quantidade de casos diagnosticados. Informação é poder, gente. Na hora que a gente cria um mês laranja para chamar atenção para o câncer, alguém que tem um sinal, alguém que tem um nódulo de mama que vai se palpar, vai se alertar para isso. O Senado tem suas pautas, tem as pautas que são importantes, relevantes, não só matérias nas questões que envolvem as mulheres, mas a questão da saúde, e essa é fundamental, que a gente também deu o exemplo. É uma iniciativa que deve ser aplaudida, porque é uma convocação à responsabilidade. A prevenção é fundamental. Essa doença avança, fazendo vítimas cada vez com mais intensidade, não é? E é importante chamar a população, convocar a população, mas principalmente as autoridades, para a sua responsabilidade no que diz respeito à possibilidade de prevenção. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia, um bom dia e continue sintonizado aqui na TV Senado.